Primeiro Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial, palestra da professora Tânia Bacelar sobre desenvolvimento sustentável, desafios, estratégias e políticas públicas territoriais. Vale a pena conferir. Ao vivo aí, Acho que vale a pena, né? Agora era bom tu se posicionar, mas senta ali na câmera, perto do projetor, aí vai ficar retinho. Alô? Bom, boa noite, gente. Queria agradecer a vocês o convite para participar dessa solenidade de abertura e tratar do tema geral do evento, né? Que é o desenvolvimento sustentável, desafios, estratégias e políticas territoriais. Está dando para ver aí? Tem que apagar mais? Aí a turma vai dormir. Se puder desligar mais um pouquinho, vai ser melhor. Bom, eu preparei o tema em 3 momentos. Primeiro eu vou situar um pouco o contexto mundial e nele eu vou destacar a financiarização avançada que a gente vive, a crise econômica e as mudanças que estão se dando no meio dessa crise. Depois eu venho para o ambiente nacional, trajetória recente, com foco no mundo rural, a crise atual e vou fechar com desafios para o desenvolvimento sustentável. E no final vou olhar para frente e destacar a importância das políticas territoriais como estratégia para o desenvolvimento sustentável. E aí eu vou mesclar um pouco o que a gente vive e o que a gente quer construir. Então, de vez em quando eu vou estar olhando para o processo que a gente construiu e onde a gente está e vou tentar refletir para frente, tá? No contexto mundial, o primeiro destaque é esse, a gente vive numa etapa do capitalismo que os economistas estão chamando de financiarização da riqueza, né? E aí esse gráfico tenta mostrar isso, mostrando que a esfera produtiva da economia, ela ficou pequena com o avanço da esfera financeira. A partir dos anos 70, com a crise do petróleo, a gente vai enchendo rapidinho aqui a esfera financeira. E eu botei 2 números aqui para dar uma ideia desse movimento. Na véspera da crise de 2008, toda a produção mundial estava estimada em 60 trilhões de dólares. E os ativos financeiros rodando mundo afora estavam estimados em 860 trilhões de dólares. É isso que a gente chama de hegemonia da esfera financeira. Se gera riqueza muito mais facilmente hoje na esfera financeira da economia do que na esfera produtiva da economia. Esta é uma das razões pelas quais a economia mundial tende a crescer pouco. Porque você pode gerar muita riqueza aqui, por exemplo, estando na moeda certa, na hora certa, no mercado de câmbio. Ganhar bilhões sem gerar um emprego. Então é nesse mundo que a gente vive. E alguns estudiosos estão mostrando que a globalização da esfera produtiva foi também apropriada pela esfera financeira, certo? Então as grandes corporações têm dentro delas hoje a esfera financeira e o comando é da esfera financeira, certo? Então esse é o pano de fundo em que a gente vive, tá? Não é à toa que a crise que se instala em 2008, 2009,
ela eclode na esfera financeira, no coração da esfera financeira, que é o Wall Street. Não é de graça, é porque é nesse momento do mundo que a gente está vivendo, tá certo? A crise atinge, no primeiro momento, principalmente os países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa. O Brasil até se sai mais ou menos bem no primeiro momento, tem uma queda, depois recupera rápido, mas vocês vejam que a recuperação da crise é muito lenta. A recuperação da crise está sendo muito lenta. Então, a gente ainda está no momento de desdobramento da crise de 2008, 2009, com taxas muito baixas nos principais países do mundo. Coincidindo, por azar do Brasil, com o novo plano estratégico da China, que hoje é a segunda economia mundial e que mais ou menos por aqui, no pós-crise, no imediato pós-crise, muda o plano estratégico e decide deixar de crescer a um patamar próximo a 10% e passar a crescer em torno de 7%. E a China, neste ano, não vai crescer nem 7%, e para o ano deve crescer próximo mais de 6% do que de 7%. Que para o Brasil foi um explicativo importante para o começo da dificuldade que a gente começou a viver. Então, parte da dificuldade que a gente começou a viver vem da convergência dos desdobramentos da crise de 2008, associada a essa desaceleração chinesa que bateu no mercado de commodities. E o mercado de commodities recente tem uma queda vertiginosa. E o bom funcionamento do mercado de commodities foi uma janela de oportunidade que o Brasil aproveitou no começo do século XXI. Né? Eu sempre brinco dizendo que Lula foi eleito na hora certa. Ele perdeu as eleições na hora certa e ganhou na hora certa, porque exatamente na janela do crescimento das commodities ele entrou para governar e teve uma margem de folga importante para fazer parte do que ele fez. Tá? Então essa é a primeira ideia força. Vivemos no mundo da financiarização, vivemos num momento de crise importante, e parte da nossa crise tem a ver com o ambiente de crise mais geral, e parte da nossa dificuldade de crescer tem a ver com a hegemonia da financiarização, mas não tem só crise no mundo. Então, acho que para a gente olhar para o futuro, a gente precisa ver que esse momento que a gente vive mundialmente não é só um momento marcado pela crise. Existem mudanças muito interessantes em curso no mundo, algumas delas eu queria destacar. Primeiro, mudança nos paradigmas tecnológicos, né? A revolução da eletrônica está mudando o mundo. Então, a gente está passando da era da eletromecânica para a era da eletrônica, né? Então, essa não é uma mudança de pequena monta, é uma mudança de grande significado, porque a eletrônica, ela tem um atributo que a eletromecânica não tem, que é a flexibilidade, certo? E com isso, ela está transformando tudo que era eletromecânico em eletrônico. Qual é o exemplo que eu gosto de dar? A máquina de datilografar mais sofisticada que a gente tinha, que era uma IBM elétrica, tá certo? Uma borrachinha bem fininha que a gente errava e aquela borrachinha limpava, não é? Mas quem era perfeccionista, ela rasurava. E quando ela rasurava, o que a gente fazia? Arrancava a página e tinha que começar tudo de novo. E o computador mais atrasado, porque é da era eletrônica e tem o atributo da flexibilidade, a gente erra, ele avisa que a gente errou, conserta e a gente continua. Aí é arrasador. Não tem para ninguém, tá certo? Então, a tendência é o domínio da eletrônica, tá certo? Então, isso é uma mudança muito importante que está mudando
o jeito de produzir, está mudando o jeito da gente se comunicar, está mudando o jeito da gente ensinar, está mudando o jeito da gente aprender. Então, é uma mudança de grande significado. A outra mudança tem muito a ver com a agropecuária. Essa primeira tem a ver mais com a indústria. A segunda tem mais a ver com a agropecuária. É que está mudando a matriz básica da produção agropecuária, que era baseada na química, e a química está perdendo espaço para duas outras ciências: a genética, com os transgênicos, e a biologia, com a agroecologia. Então, a agropecuária do século XXI será muito diferente da agropecuária do século XX. Não tem nada a ver com crise e com financiarização, tem a ver com mudança do paradigma técnico. A primeira é mais associada ao agronegócio, a segunda é mais associada à agricultura familiar, certo? Então, essa é uma mudança de grande profundidade. A outra é a crise ambiental. Não tem só crise econômica. Por dentro da crise econômica tem uma crise ambiental grave, que está questionando um dos pilares da estrutura antiga que a gente tinha construído no mundo, que é a relação sociedade-natureza. Essa relação sociedade-natureza que vem da era industrial é insustentável. A Terra não aguenta, ponto. E aí a gente tem que pensar novas formas de relação sociedade-natureza. E a discussão do desenvolvimento sustentável se inscreve nessa mudança, se inscreve nessa necessidade da gente ter uma outra relação sociedade-natureza, e nesta outra relação ela está questionando uma das hegemonias que a gente construiu no passado, que é a hegemonia da sociedade de consumo. O que é inviável mesmo é o padrão de consumo americano, que o mundo sonha em copiar. Eles são 300 milhões e a gente não está aguentando. Imagine a China copiando os Estados Unidos, tá certo? Não dá, não adianta sonhar, porque a natureza não suporta, ponto. Temos que aprender a ser felizes com um outro padrão de consumo. É disso que se trata. Então, essa é uma mudança de grande profundidade que também está em curso, que traz a mudança do padrão energético. A gente está no meio da transição da era da energia não renovável para a era da energia renovável. Então, essa transição já começou e nós estamos no meio dela, certo? Então, tem nada a ver com crise econômica, tem a ver com mudança de um paradigma de produção de um bem fundamental à vida, que é energia, certo? Tem uma nova geopolítica. A gente vive num momento de transição política importante, não é só econômica, e tem uma mudança na geopolítica mundial. A era de uma única potência hegemônica no mundo, os Estados Unidos, que conseguiu ser, depois da Segunda Guerra Mundial, uma potência econômica, com capacidade de ser também potência militar, num mundo onde as duas outras eram perdedoras da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e o Japão, que emergiram no pós-guerra, podiam ser potência econômica, mas não podiam ser potência militar. E aí os Estados Unidos ficou sozinho. Essa era está terminando. Essa era está mostrando uma perda de importância relativa dos Estados Unidos. Ainda são muito importantes, mas a emergência da China é um fato novo importantíssimo, tá certo? É um fato novo importantíssimo que redefine alianças, redefine o equilíbrio mundial no conjunto da geopolítica, não é? E dentro disso tem o nosso tema. O nosso tema é o debate sobre o conceito de desenvolvimento.
que é que a sociedade chama de desenvolvimento, que também é uma mudança importante, porque a mudança, o conceito hegemônico dos últimos séculos associava desenvolvimento a progresso material. Certo? Ser desenvolvido era ter progresso econômico liderado pela indústria de transformação. Isso acabou. Isso acabou. Tem muita potência hoje que não é líder de indústria de transformação. Certo? E a gente está questionando esse conceito, tirando o peso único da visão economicista e ampliando a discussão para o conceito de desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento que tem que considerar outras dimensões da vida social e não apenas a dimensão econômica, por mais importante que ela seja, mas ela tem que conversar com a dimensão social, com a dimensão ambiental e com a dimensão cultural. A gente começou com as três, mas agora a gente já tem uma quarta variável importante, que é a dimensão cultural do desenvolvimento. Eu destaco ela porque, para fazer o link com o desenvolvimento territorial, essa é uma das virtudes do desenvolvimento territorial. É que ele ajuda a considerar a dimensão cultural, já foi dito aqui na mesa, né? E implica um desafio muito interessante, que é o tratamento multidimensional. Não dá para pensar desenvolvimento somente como uma das dimensões da vida social. O desafio da construção desse conceito e, sobretudo, da aplicação prática desse conceito é que ele tem que ser necessariamente multidimensional, certo? Não tem como não ser. Então, essa é uma mudança de grande profundidade, certo? O ambiente nacional. Então, duas ideias forças, né, que eu já falei ali. Não tem só crise, é a principal, tá certo? Tem crise, para pensar no futuro, tem tendências importantes que estão nos levando para uma outra direção. O Brasil vem de um bom momento. É inegável que o Brasil vem de um bom momento. O começo do século XXI foi um bom momento para o Brasil. A gente tinha tomado a hiperinflação, pegamos a janela de oportunidade do preço das commodities e vivemos um bom momento na economia brasileira, mas não foi só na economia, porque foi interessante essa nossa experiência, porque a gente vinha da redemocratização. A herança da redemocratização teve um peso relevante, não é? Qual era a crítica do movimento que lutava contra a ditadura? É que o Brasil tinha conseguido ser a 8ª economia industrial do mundo. Se isso era desenvolvimento, nós estávamos indo na direção do desenvolvimento, mas quando a gente pegava os indicadores sociais, nós estávamos junto dos países mais pobres do mundo. E quando a gente pegava o indicador de desigualdade, o Brasil só perdia para 2 potências, Honduras e Serra Leoa. O 3º país mais desigual do mundo era o Brasil, que, como economia, só perdia para o G7, para as 7 maiores economias do mundo. Então, esse questionamento que vinha do movimento de luta contra a ditadura, ele ajudou a gente fazer essa mudança na hora que teve uma oportunidade, porque a gente combinou políticas econômicas com políticas sociais. Então, a gente começou a trabalhar na direção do desenvolvimento sustentável, pelo menos fazendo isso, combinando a esfera econômica com a esfera social, tá certo? E foi muito interessante que as políticas sociais tiveram uma repercussão econômica importante, porque elas elevaram a renda das famílias. Tem 2 determinantes aqui: políticas sociais e salário mínimo, um crescimento real importante. Essas duas tendências faz o que eu digo, é renda na veia da população, tá certo?
Só que a renda média brasileira, mesmo com isso, é muito baixa. Então, não move uma economia do tamanho da brasileira, que é uma das maiores economias do mundo, certo? Então, a gente combinou com crédito. Aqui teve um pulo do gato vindo das políticas econômicas. A gente combinou melhoria de renda com ampliação do crédito. E aí os economistas estrangeiros disseram, mas meu irmão, como é que isso pode ter funcionado se vocês têm a taxa de juros mais alta do mundo? Aí eu sempre digo, é porque ele não conhece os brasileiros. Infelizmente, nós brasileiros não fazemos conta de taxa de juros. Nós fazemos conta do tamanho da prestação. E como a gente fazia conta do tamanho da prestação, o que é que aconteceu? Coube no tamanho da renda, certo? Isso moeu a maquininha de uma das maiores economias do mundo, com o crescimento acima da média nacional, certo? Mas o modelo já dizia que, como a renda é baixa, tinha que combinar isso com investimento, não dava para roer somente com o consumo, tinha que associar a dinâmica do consumo à dinâmica do investimento. A gente começou a fazer isso aqui, o PAC é um exemplo dessa tentativa, e foi aqui que a gente patinou, tá certo? A gente rodou o modelo até aqui, e aqui a gente deu uma patinada, porque aí começa a vir a crise mundial, mas no primeiro momento teve uma mudança muito relevante, que é essa aqui, ó. Isso aqui é o índice de Gini da renda, e isso aqui é o nível da renda. Isto aqui é a cara do Brasil. Qual é a cara do Brasil? Uma economia onde quanto mais a renda cresce, mais o índice de Gini da renda cresce. Certo? Qual foi a novidade? Foi experimentar um momento em que a renda continuou crescendo, mas o índice de Gini da renda caiu. Certo? Então, essa experiência foi uma experiência interessante. Opa, dá para fazer. Dá para a renda continuar crescendo, mas a concentração da renda ser domada. Certo? Então, essa foi uma experiência nova. E do lado da agropecuária, eu acho que o Brasil fez uma mudança muito importante, que foi a valorização da agropecuária de base familiar. Certo? Talvez, no rol dessas nossas discussões, esta plenária aqui tem muito a ver com o que aconteceu no Brasil. Porque o projeto da elite brasileira é um projeto de valorizar somente a agricultura patronal. Certo? O volume de recursos jogado para a agropecuária mudou e a gente conseguiu cravar esse pedacinho aqui, que é 10% da outra, mas é muito importante, certo? É muito importante a conquista que foi colocar um patamar de 10% da outra rapidamente. O Pronaf, por exemplo, ele nasce com 2 bi e rapidamente ele passa para 12, 16 bi, então em poucos anos tem uma mudança significativa. Depois eu volto a isso, tá? Nosso problema começa aí ver, aqui tem coisas importantes, né? Além do fortalecimento da base patronal exportadora, que essa é da nossa genética, e é o projeto das nossas elites, o fortalecimento da base familiar e a capacidade de criar muitos programas, a própria criação do MDA, o crédito, as compras governamentais, a alimentação escolar e os territórios rurais são construções muito recentes e experiências muito interessantes que a gente construiu para valorizar esse outro tipo de agricultura, tá? Do ponto de vista da economia, nosso problema começa por aqui, ó, 2013. A crise bateu, mas a gente recuperou rápido, mas a partir de 2013 a gente tem
uma crise importante. Um determinante importante foi o comportamento dos preços das commodities, mas também tem alguns fatores internos que eu não posso deixar de falar, tá certo? Por exemplo, a decisão de Dilma de baixar bruscamente os juros. Eu acho que essa foi uma decisão estratégica dela e depois ela vai pagar um preço muito alto por ela, né? Ela baixou a taxa de juros para 7,5%, daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico. E aí eu acho que aconteceu duas coisas. Primeiro, ela rompeu o pacto de Lula. Do lado político, ela rompeu o pacto de Lula. Certo? O que é que eu estou chamando do pacto de Lula? É o que André Singer chama de lulismo. O que é que ele define como lulismo, que é diferente de petismo? É o acordo para fazer um projeto que chegue na base sem mexer com a elite. Certo? A elite ganhou muito nesse pacto. Certo? Só que aqui você rompeu, você botou um tiro num dos elementos mais estratégicos para a elite, principalmente a elite rentista. Caiu os juros para 7,5%. Que teve uma queda muito rápida e instantânea. Então você teve um impacto na economia. Por que você teve um impacto na economia? Porque como ela perdeu a queda de braço política, ela voltou rápido a crescer a taxa de juros e isso aumentou a dívida pública quando a economia começa a cair. Depois, as medidas para estimular o consumo. Quando o consumo já estava desacelerando, se continua insistindo em medidas para segurar o consumo. Né? O exemplo que eu gosto de dar é o pacto de Dilma com a Fiesp. Certo? Gastou 100 bilhões de renúncia fiscal e colheu o pato na Avenida Paulista. Certo? Foi isso que ela conseguiu. E a economia não respondeu porque tá certo na hora errada, tá errado. É importante estimular o consumo, pode usar a renúncia fiscal? Pode. Agora, naquela hora já não era aquele remédio, certo? Então não teve o impacto econômico e depois não teve o apoio político, colheu o contrário, tá certo? O aumento, por exemplo, do crédito no mesmo período para o BNDES para estimular investimento para ver se a roda da economia voltava, tá certo? Mas isso gerava ampliação da dívida pública, né? A administração dos preços em 2014 e depois a rápida soltura em 2015, quando solta, a inflação dispara. E quando dispara, bate no povão. Tá certo? Então não era aquele jeito de fazer. E o ajuste fiscal como prioridade pós-eleição. Certo? Que aqui você dá um tiro no pé, né? E você bate na sua base social de sustentação. Aqui e aqui você bate na sua base social de sustentação. Então, 2013 para cá, tem uma dificuldade grande para a gente ir enfrentando. Isso aqui, o consumo das famílias vai caindo, tá vendo? Em 2015 ele já está no negativo. O consumo do governo cai, o investimento despenca, quem se salva é a exportação, porque teve uma melhoria do câmbio aqui, todos os setores da atividade no negativo e uma queda mais forte do imposto do que da economia. Veja, a economia cai 1,8 em 2015, o imposto cai 7,3. Então isso vai agravando o danado do déficit fiscal. Tá certo? O déficit fiscal vai ganhando destaque porque a economia vai caindo e a receita pública vai caindo. Vou passar essa. Esse aqui é o gráfico dos juros, né? Essa foi a manobra aqui de 2013, para vocês verem a dimensão da queda e depois a dimensão da derrota com a retomada rápida da taxa de juros, tá? Isso é o impacto daquilo na dívida pública. A dívida pública depois de 2013, veja, a dívida líquida vinha caindo, a dívida bruta estava mais ou menos estável e depois de 2013 elas voltam a crescer, tá certo?
E aí vem a proposta da PEC, né? Aqui eu estou dando um parênteses para falar da PEC. A tendência da economia foi agudizando o problema fiscal, né? E o problema fiscal começa a ganhar importância política e econômica, tá certo? É um dos elementos que politicamente desestabiliza a presidente, e a PEC é essa graça aqui, né? A PEC, ela foca aqui. Isso é a conta do governo. O que a gente chama de déficit público é o resultado da conta do governo. Certo? Portanto, é o resultado de várias variáveis. E, por enquanto, a gente só está querendo olhar uma variável, que é a despesa primária. Todo o processo de ajuste seria em cima dessa conta, que pode ser lida assim, pessoal, custeio, transferência e investimento, ou pode ser lido pela outra classificação, que é educação, saúde, assistência social, etc. Certo? Então, isso aqui é que agora está sob o foco para gerar superávit primário. O que é que a gente não está discutindo? Outras variáveis. Não está discutindo a despesa financeira, certo? Está fora de discussão. Qual é a tese? É que se eu tiver superávit primário, eu diminuo a despesa financeira. Aí eu posso mostrar séries em que já tivemos superávit primário na época que a economia crescia e a despesa financeira cresceu. Por quê? Porque a despesa financeira não depende somente do superávit primário. Depende também do superávit primário, mas não somente do superávit primário, tá certo? E o Brasil roda aqui hoje. Não tem receita, o governo emite títulos, e aí ele roda aqui, ó. Emite títulos, os aplicadores compram os títulos e recebem a despesa financeira. Então, isso aqui é o mundo da financiarização da dívida brasileira, tá certo? A nossa entrada na financiarização se deu já com essa conta no negativo. Nós não estamos discutindo sistema tributário. Tem um jeito de melhorar o déficit, que é redefinir os tributos. Mas a elite brasileira disse, não se discute mais tributo. Bateu no teto e está fora da agenda, tá certo? Não se discute renúncia fiscal, que é o que o governo deixa de receber para pagar as suas contas. Está fora da discussão. Previdência, no fim do ano eu abato tudo que eu paguei da previdência privada no meu imposto de renda. O que é isso? É o Estado brasileiro financiando quem pode. Certo? E qual é a proposta? Em vez de rediscutir isso, cortar aqui. Quando eu corto aqui, eu estou cortando na saúde do SUS. Certo? Eu estou cortando na previdência, que não é a previdência privada. Certo? E isso está fora da nossa agenda. Certo? A despesa financeira do governo é 42% da despesa total do governo. Este é que é o item que está fora do nosso debate. Nós não estamos discutindo os 42%, né? A maior fatia está fora do debate. A gente está discutindo previdência, que é essa aqui, tá certo? Pessoal e encargo, que é isso aqui. Nós estamos discutindo a transferência para os estados e municípios. A PEC não mexe, porque não pode mexer. Então, ela está discutindo esse pedacinho aqui, ó. Certo? Essa é que a PEC está discutindo. E essa é a distribuição da receita, da despesa primária. Veja que o principal item é 29% é previdência, 14% saúde, 13% educação e 7,7% assistência. Então, esses quatro já dá quase 2/3 da despesa primária. Por isso que todo mundo que faz a conta, se a PEC for aprovada e se ela for implantada, tem que bater aí. Não dá como não bater aí. Não dá para preservar 2/3 tirando de 1/3. Certo? Então, por isso, pesa 2/3, vai ter que mexer aí. Certo?
Isso aqui é o gasto com saúde, que eu acho que é a situação mais grave. Se a PEC fosse aprovada, entre 2003 e 2015, o pessoal do IPEA fez a conta. O que aconteceu foi isso, com os gastos de saúde. Se fosse no período a PEC aprovada, teria sido isso. Então, este é o tamanho da boca do jacaré que a gente vai abrir na redução da despesa com saúde. Num país onde a população está envelhecendo. E em 20 anos a gente vai ter muito mais idosos do que a gente tem hoje. Significa o quê? Que a demanda por saúde vai crescer, não tem jeito. Tá certo? Não tem jeito da demanda por saúde não crescer, porque a população mais jovem está diminuindo e a população mais idosa está crescendo. E quanto mais idoso, mais gasta com saúde, e a inflação da saúde é muito maior do que a inflação média do país. Então, não vejo como não mexer na despesa com saúde. O pior é que é só na saúde curativa. Isso. Não investe nada na prevenção, praticamente. Isso aqui é um dado muito interessante, porque um dos argumentos para desfocar na despesa primária é assim: se resolver, se diminuir a pressão da despesa primária naquela conta, a despesa financeira diminui, tá certo? É uma explicação que, em parte, é verdade, mas não é toda verdade num país como o Brasil. O que é um país como o Brasil que eu estou chamando? Isso aqui é, em 2015, quanto era a relação dívida-PIB. 66% no Brasil. Isso aqui é quanto o Brasil gastou em 2015 para pagar as despesas dessa dívida aqui. 8,5% do PIB, tá certo? Aí qual é a razão? É porque quando a dívida PIB cresceu, aquela relação que eu mostrei no gráfico, ela cresceu, os agentes que financiam o governo ficam desconfiados do governo. E como o governo perde a confiança, tem que pagar mais caro para poder continuar rolando a dívida. A minha pergunta é: e por que no Canadá, que tem uma relação dívida-PIB 90% e não 66%, eles gastam com a dívida 0,6% do PIB? E por que na Alemanha a relação dívida-PIB é 70% e eles gastam 1% do PIB? E o Japão? Tá certo? Por que no Japão a relação é 245 e eles gastam 1% do PIB? Então, tem que abrir a caixa preta da discussão da formação dos juros no Brasil. Senão a gente não vai entender por que é que isso acontece. E eu coloquei esse gráfico no mapa, no gráfico, porque no gráfico ainda fica mais gritante do que na tabela. Aquela minha tabela deu esse gráfico. Veja aqui o mundo e veja o Brasil. O Brasil é um ponto fora da curva, gente. Parte disso, somente parte, tem o nome de concentração do sistema financeiro brasileiro. Na Alemanha, o sistema financeiro é desconcentrado. No Canadá, o sistema financeiro concentrado e, portanto, dá muita força a poucos agentes econômicos, tá? Fechei o parênteses da PEC 241, tá certo? Isso aqui é o desemprego, que cresceu, né? Disparou o desemprego. Isto aqui é a massa salarial, uma queda vertiginosa da massa salarial e, portanto, a gente está num momento muito difícil. Não dá para negar que a gente está num momento muito difícil, porque a crise econômica foi rápida e muito profunda. Muito rápida e muito profunda. E bateu com muita força na maioria da população, porque ela teve um desemprego muito alto, uma queda muito forte da massa salarial, tá certo? Mas tem um problema que é a nossa dificuldade para retomar o crescimento. Não é que a crise é profunda, mas quando a gente olha para frente, tem uma dificuldade de retomar o investimento. Por quê? Qual é a proposta do governo para retomar o
crescimento. É retomar pelo investimento. Não é mais retomar pelo consumo, certo? É retomar pelo investimento. Para retomar pelo investimento é mais lento. É normalmente mais lento. Qualquer economista sabe disso. Só que é mais lento e a gente está combinando essa opção com outra opção. Qual é a opção? Financiar o investimento pelo setor privado. Certo? Como o Estado não pode financiar, vamos retomar o investimento pela PPP, pelas concessões, ou seja, pelo setor privado. Então, o Brasil não tem tradição de fazer isso. A nossa tradição é governo na veia, fazendo investimento e puxando o setor privado. Então, tem uma mudança que é até cultural. Como é institucional, a gente não sabe organizar a PPP. A legislação ainda é muito nova. A gente não tem agências reguladoras estruturadas para depois. Então, são duas mudanças muito fortes ao mesmo tempo. Então, como elas... Esse investimento ninguém faz sem ter visibilidade de para onde a gente está indo. E aí a outra dificuldade é que a crise econômica se juntou com a crise política. A gente já viveu outras crises econômicas muito fortes, mas essa tem uma característica interessante, é que ela está junto com uma crise política também muito forte. Era crise no tempo de Dilma e continua crise no tempo de Temer. Porque é um governo ainda de transição, é um governo muito cheio de confusão, tá certo? É um governo muito instável. A palavra é instabilidade. A instabilidade política permanece, mesmo depois do impeachment. Então, isso, para quem quer retomar pelo investimento, é uma dificuldade muito grande, tá certo? Então, o cenário é que a gente vai ter um crescimento lento nos próximos anos. E ainda tem a Lava Jato, né? Porque a Lava Jato, ela impactou no investimento, exatamente no coração da proposta é o impacto da Lava Jato. Porque ela bateu aonde? Ela bateu na Petrobras, que era uma grande investidora em petróleo e gás, e ela bateu nas maiores empreiteiras do Brasil, que eram as principais empresas capazes de fazer investimento. Certo? Então, do lado da economia, ela acrescenta uma trava aqui para ter que refazer isso para a gente voltar a crescer, tá certo? E do lado político, ela permanece sendo um elemento de perturbação, tá certo? Então, ela é uma geradora de instabilidade permanente, tá certo? Então, ela contribui aí do lado da economia e do lado político. Tem alguns setores que escaparam da crise, o sistema financeiro, os aplicadores, o agronegócio, quem está investindo em energia eólica, está todo mundo fora da crise. Mas o problema é esse, é que o Brasil está num outro momento de definição. Não dá para repetir o que a gente vinha fazendo. Não é? A gente está num momento em que a gente precisa agora tomar outras direções e fazer escolhas estratégicas. No meio dessa confusão que a gente está, o problema da gente é esse. Novas definições estratégicas que precisam ser tomadas, tá certo? Então, essa proposta é a proposta predominante hoje e ela tem um risco embutido para o Nordeste. Essa proposta de retomada pelo investimento privado, ela tem, se ela der certo para o Brasil, ela tem um impacto regional negativo. Por quê? Porque a maior densidade econômica está no sul e sudeste. E a maior densidade econômica é quem dá a maior taxa de retorno. Então, entrega ao setor privado, vai para onde tem mais taxa de retorno. O primeiro mapa que Dilma lançou das rodovias que ela queria privatizar, parava na Bahia. Da Bahia para cima, não tinha nada. Nem a Bahia estava. Parava ali e não tinha nada para cima. Por quê?
Porque o Brasil é um país que concentrou muito a sua base produtiva no sul e sudeste no século XX. E isso não muda da noite para o dia. Então, atenção, se der certo para o Brasil, tem um debate junto aqui, que é e o Nordeste e o Norte vão fazer como, tá certo? Como é que a gente entra neste modelo, tá certo? E nós temos o desafio da competitividade na indústria, porque desde os anos 90 a gente vem perdendo consistência industrial, certo? A gente apostou nossas fichas no século passado para ser a 8ª economia industrial, conseguimos, e de 90 para cá a gente só tem perdido consistência como economia industrial. Então tem um desafio que não é só o desafio da infraestrutura, é um desafio do coração da nossa atividade produtiva herdada do modelo anterior, que é a nossa indústria de transformação, que perdeu dentro e fora espaço econômico. Então essa agenda vai precisar também estar na nossa discussão no mundo onde a China responde hoje por metade da transformação mundial. Não é mais aquele mundo que não tinha China, que a gente se industrializou. E tem um debate sobre o desenvolvimento rural, né? Que nos interessa aqui, nessa plenária. Há um debate importantíssimo sobre o desenvolvimento rural, sobre o papel da agricultura de base familiar em um modelo sustentável. Essa agenda vai precisar estar na nossa agenda de futuro, tá certo? Num país muito interessante, que é um país que discute sustentabilidade, mas tem um enorme patrimônio ambiental, certo? Não é um país qualquer. É um país que tem potencial para fazer o desenvolvimento sustentável, porque ele tem um grande ativo que é a natureza, né? Só bioma a gente esnoba, tem 6. Qual é o país do mundo que tem 6 biomas? Tá certo? E tem essa riqueza hídrica que a gente tem, tá certo? Então, não é um país qualquer, é um país que pode sim ser exemplo num debate mundial sobre desenvolvimento sustentável. E que tem 2 tipos de agricultura. Eu acho que esse foi um avanço interessante que a gente fez no período recente. Convencer a sociedade brasileira de que o nosso projeto não é concentrar todas as nossas fichas no agronegócio e deixar 5% da população no meio rural. Esse não é o projeto do Brasil. O Brasil tem uma rica agricultura familiar que produz um bem raríssimo do século XXI. Qual é o bem raríssimo do século XXI? Comida. E a comida dos brasileiros não vem da agricultura patronal, me desculpem, vem da agricultura familiar. Com a diversidade e a riqueza da agricultura familiar, né? Cada lugarzinho que a gente vai tem coisa diferente para comer, e tem culturas e hábitos alimentares diferentes pela riqueza da agricultura familiar, certo? Vai comer, não vou nem falar, para não privilegiar ninguém. Então acho que esse foi um avanço interessante. Aquele estudo que a gente fez para o IICA, ele mostra uma coisa muito interessante, né? Que ele deixa claro que, veja, até geograficamente, você botou a patronal aqui e a familiar está aqui, aqui e aqui, não é? Não tem uma forte disputa pelo mesmo território. O país é tão grande, o país é tão rico, a potencialidade é tão grande que uma não está em cima da outra, não. Estão em lugares diferentes, dá para conviver as duas, tá certo? Estão em locais territorialmente diferentes, tá certo? E nós avançamos no conceito naquele estudo que a gente fez com o IICA. Porque este é um debate que o Brasil tem que fazer. O Brasil tem que saber o que é que ele chama de rural, certo? E tem que quebrar aí também a visão economicista do rural. A visão economicista do rural não serve ao Brasil.
porque o Brasil precisa trabalhar com esse outro conceito. Eu acho que o conceito que a gente criou aqui, Favaretto está ali sentado, foi um dos autores, é de que o rural não é só o lugar da produção agropecuária, é também o lugar da produção agropecuária. É predominantemente o lugar da produção agropecuária, mas o rural é uma forma de vida social. E aí eu já boto o social, eu já boto o cultural, tá certo? Eu já estou mais perto do conceito de desenvolvimento sustentável, porque estou mais longe da visão economicista do rural, tá certo? Então, esse conceito nos serve, e a gente explicitou lá, né, Favaretto? A relação com a natureza é mais forte, porque a gente dizia, não, mas morar na favela também é uma forma de vida social, tá certo? Mas nós não estamos falando de favela, nós estamos falando do rural. Então, uma das características é que a relação com a natureza é muito forte. Segundo, a base produtiva está se diversificando, mas as atividades agropecuárias são dominantes, tá certo? O modo de vida, os valores, a cultura tem especificidades, é diferente de quem mora na cidade. Mesmo quem mora numa cidade pequena, é diferente de quem mora no meio rural. Então, esse conceito é um conceito que pode ajudar a gente mais para frente a melhorar a nossa visão sobre o desenvolvimento, sustentável. Ele rompe com a visão produtivista do rural como os locos da produção agropecuária. E no estudo a gente também discutiu o tamanho do rural, porque a gente acha que essa discussão também é importante para o que vocês fazem. Uma coisa é repetir o IBGE, que diz que só é rural no Brasil quem mora fora dos perímetros urbanos. Não tem nem definição. É o que não é. O que não é perímetro urbano é rural, e isso é igual a 16% da população. Tá certo? E as nossas contas e de muitas outras pessoas disseram o contrário. 37% da população brasileira pode ser considerada de rural. Certo? Com aquele nosso conceito de rural, e uma coisa é ser 37, outra coisa é ser 16, para disputar recurso e construir política pública. Certo? Então, essa discussão também é importante. A outra discussão importante é a reafirmação da diversidade do rural. Não dá para ter política de desenvolvimento rural sustentável no Brasil, achando que o Brasil tem uma estrutura só. A magnífica diversidade do rural brasileiro é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não atrapalha, ajuda, tem que ser valorizada. E o mapa que a gente construiu na escala nacional, chegamos a 26 tipos de realidades rurais, partindo do mapa dos biomas. Cada cozinha dessa é um bioma. Isso aqui é o bioma da Mata Amazônica, isso aqui o vermelhinho é o bioma da Caatinga, isso aqui é o Cerrado e por aí vai, tá certo? Outros diferenciais que o Brasil tem para fazer o seu debate sobre o desenvolvimento rural. A sua matriz energética. Além de comida, a gente pode produzir energia. E grande parte da nossa energia renovável é produzida onde? Na beira da cidade? Na beira da praia? É no meio rural. O meio rural brasileiro tem outro potencial, que é também ser ofertante da energia do século XXI, que é a energia renovável. Certo? Já começamos a fazer isso, já estamos aprendendo a fazer isso, né? Temos 100 milhões de terras férteis, somos competitivos, temos um bom agronegócio, tudo bem, mas temos a outra riqueza, tá? E para fechar, olhando para o futuro, tá rápido demais, gente? Olhando para frente, não podemos esquecer os avanços recentes, né? Os avanços recentes podem iluminar o nosso debate do futuro, certo? Porque a gente aprendeu
com nossos acertos e com nossos erros no período recente, tem de a gente refletir, tá certo? Um desses avanços eu já falei que foi valorizar a agricultura familiar. O outro foi construir as políticas em bases territoriais. Por que é interessante esse enfoque na base territorial, tá certo? Eu alistei algumas razões. Primeiro, porque o enfoque territorial dialoga com a realidade do país. Ele é necessariamente diferenciado. Cada lugar é uma discussão, tá certo? E o Brasil é assim. Como ele é diferenciado, se a gente abre um debate considerando essa diferenciação, esse debate será mais próximo da realidade do que políticas construídas em Brasília, como se o país fosse uma coisa só. O maior erro que se pode cometer no Brasil é trabalhar com médias no Planalto Central, porque cega, não vê nada, e trabalha com mentira. Ou vocês acham que foi Fernando Henrique quem criou o MDA? Peço desculpa, a bateria descarregou e estou voltando agora novamente à vida. Gestão de conexões com palestra de Tânia Bacelar. Vocês criaram o MDA. Quem criou o MDA foram os movimentos sociais, rurais do Brasil. Na era do desmonte. Nós não estamos vivendo desmonte pela primeira vez. Já vivemos outros desmontes, tá certo? Mas vocês sabiam o que queriam propor. Tá certo? Vocês tinham consistência no que propor. Então, isso fez a diferença. Fazer a diferença é não esquecer que essa experiência de vida tem um acúmulo. Tá certo? Tem equívocos, dá para a gente ver aqui, mas tem um enorme acúmulo de experiências positivas. Muitas sementes estão plantadas, não estão partindo do zero, tá certo? E como estão plantadas, elas vão resistir a fenecer. Quem planta sabe disso, né? Quando está bem plantado, para matar também dá trabalho. Obrigada. Palmas para a Tânia Bacelar, a grande economista do nosso país. Muito obrigado, Tânia. E para a gente encerrar, só 2 avisos importantes. A partir de amanhã, os nossos trabalhos iniciam às 8h30. Falando sobre a Estejam aqui às 8h30. sociais, econômicas, Todos estão convidados para o coquetel, vale a pena reler o vídeo ao lado do anterior. hall. Peço desculpa porque a bateria descarregou e agora eu tive que Em nome do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, desejamos a